E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal, no YouTube, nesta quarta-feira, dia 20, isso aí, dia 20 de dezembro, para falar um pouquinho mais sobre o Santos, que é sempre o nosso tema central aqui no canal. Mas antes de falar sobre as novidades do dia, são boas novidades, hein? Eu, pelo menos, considerei boas novidades. Eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva no canal para aumentar minha base, dê o joinha, o like para propagar o canal no YouTube e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Combinado? Estou batendo aí, já passando de 50 mil inscritos, estou muito feliz, agradeço vocês do fundo do coração. Obrigado mesmo, tá? Gente, é o seguinte, nessa quarta-feira apareceu no noticiário o interesse do Santos pelo zagueiro Gil, que saiu do Corinthians recentemente. Eu acho uma ótima. Ah, Sormani tem 36 anos, uma temporadinha. Assina com ele por uma temporada, com a possibilidade de renovar por mais uma. Gente, o futebol hoje mudou muito, né? E a gente sabe muito bem que a medicina esportiva tem hoje recursos que no passado não tinha. Um jogador de 36 anos, 37 hoje, joga numa boa. Olha o Felipe Melo no Fluminense, tem 40 anos. Joga na mesma posição do Gil, zagueiro. E eu acho o Gil melhor que o Felipe Melo, minha opinião. Então acho que não tem problema nenhum você contratar um jogador com 36 anos de idade. Ah, mas o Corinthians liberou ele porque se ele tivesse bom ele ficava lá. Isso é problema do Corinthians. É avaliação do Corinthians. A minha avaliação é que ele é um jogador muito bom, que pode ser muito útil para o Santos na disputa da Série B. Se eu fosse o Santos, eu entrava firme nessa disputa para tentar contratar, não nessa disputa, né? Nesta tentativa de acertar com o zagueiro do Corinthians, ex-Corinthians é o Gil. Jogador que firme na zaga, experiente, faz gol a todo jogo, ele faz um golzinho de cabeça. É um terror para a defesa adversária nas bolas paradas. Terror, porque ele se coloca muito bem, tem uma ótima impulsão e é forte. Você tenta segurar o Gil para que ele tenha dificuldade para se locomover na área e não consegue, porque ele é grande, ele é forte. Então eu acho que seria uma ótima ideia essa possibilidade do Santos contratar o Gil. Já pensou uma dupla de zaga, ele e o Joaquim? Para mim seria muito legal. Para mim seria legal. E por falar nisso, eu estava aqui montando um esquema, mas espera um pouquinho, antes de falar com vocês sobre o esquema, eu vou falar sobre três jogadores, eu queria falar com vocês, sobre 3 jogadores. O Pedro Lucas disputou a Série B deste ano pelo Ceará. É um menino de 21 anos só. Base do Grêmio, estava emprestado para o Ceará. Pode entrar no negócio envolvendo o Soteldo. O Soteldo tá dizendo para todo mundo ouvir lá na Venezuela. Se dane o Santos e tudo mais. Eu não vou jogar a Série B. Eu vou jogar a Série A. Redução de salário, nem pensar. Deixou claro. Então o Santos agora tem que ver como é que vai negociar esse jogador com o Grêmio, que está bem adiantado, né? Eu não tenho detalhes sobre valores, né? Mas o que se comenta é que vem uma grana e esse menino, o Jean Lucas, que é um meia e também joga de lateral. Mais ou menos o que faz o Pikachu no Fortaleza, ou o que fez o Braga no Santos. Joga ali naquele corredor do lado direito. Pode ser atacante ou pode ser um defensor também. A outra questão é o Jean Lucas. O que eu apurei na tarde dessa quarta-feira é que está muito bem encaminhado o negócio envolvendo o jogador e o Internacional. Está muito bem encaminhado. A proposta do Santos de reduzir o salário dele de 800 mil reais para 100 mil reais pegou muito mal para o jogador. O jogador não se conforma com isso. O jogador e todo o staff dele, né? Staff, procurador, todo o pessoal lá. Eles acharam um absurdo essa proposta do Santos. Vou dizer mais, hein? Acharam uma falta de respeito. Reduzir drasticamente o salário dessa forma, como foi proposta. De 800 mil para 100 mil reais. Tá? Ele ficou inconformado e se sentiu desrespeitado por ter o seu salário diminuído nesse valor brutal, segundo ele, de 800 mil para 100 mil reais. Por isso ele falou assim, de jeito nenhum não aceito. Segundo eu apurei,
se a redução fosse menor, ele talvez ficasse no Santos, sei lá, de 800 passando para 500, 400, algo assim. Mas segundo as contas feitas aí pelo Marcelo Teixeira e sua equipe, o salário de 400, 500 mil reais por mês é muita coisa, o Santos não tem condições de arcar. Então, o que foi oferecido para ele foi isso. E ele falou assim, isso eu não aceito, de jeito nenhum. Então está bem encaminhado o negócio com o Internacional e o Jean Lucas pode defender o time do Rio Grande do Sul no ano que vem, ou seja, em 2024. E mais uma informação para vocês sobre o Marcos Leonardo, tá? Acho que está acontecendo alguma coisa, eu não consegui descobrir exatamente o que é, mas tem time interessado nele. É a única coisa que eu posso dizer para vocês. Eu não consigo tentei descobrir hoje, falei de tudo quanto é jeito com algumas pessoas, mas não consegui. Mas até onde eu consegui descobrir em relação ao Marcos Leonardo é isso. Tem time europeu interessado nele. O problema é a proposta. É a proposta, que não vai atingir o valor que o Santos quer. Havia uma promessa do Rueda com o staff do jogador, no sentido que se aparecesse uma proposta de 18 milhões de reais, e apareceu, vocês lembram disso, né? Eu contei para vocês aqui, foi da Roma. Ele falou que foi 8, mentira, foi 18 milhões. Se essa proposta aparecesse de novo, em janeiro, o Santos venderia o Marcos Leonardo. Só que o Marcelo Teixeira, vendo o valor aí dos negócios dos jogadores, por exemplo, o Moscardo está para ser negociado com o PSG por 25 milhões. O Beraldo está para ser negociado também com um time na Europa, agora me falha a memória, não sei se é o Chelsea, por 20 milhões. Um volante e um zagueiro. No entendimento do Marcelo Teixeira, um atacante não pode custar menos que um volante do que um zagueiro também. Então ele não quer os 18 milhões, ele quer começar a conversar a partir de 25 milhões de reais. Tá? Gente, que nem eu estava falando para vocês agora há pouco, esquema do Santos, que deve ser utilizado pelo Carille, ele falou na entrevista coletiva dessa manhã, de quarta-feira, lá no CT Rei Pelé, deve ser o 4-2-3-1. Aí perguntaram, 3 zagueiros? Eu disse, não é o esquema que eu gosto. Não é o esquema que eu gosto. Perguntou-se por causa da vinda do Gil. Porque daí poderia ficar Joaquim, Messias e Gil. Não, ele falou, não. Meu esquema é o 4-2-3-1 e talvez o 4-3-3, mas o favorito é o 4-2-3-1. Então eu fiquei imaginando aqui um Santos provável para a próxima temporada com o que a gente está vendo aí nesse momento. O John vai voltar, o goleiro. Eu colocaria o John no gol. Vamos negociar aí o João Paulo ou com o Grêmio, ou com o Botafogo, seja lá com quem for. Eu acho que o João Paulo já cumpriu a missão dele no Santos. John no gol. O Rainer, o lateral direito do Coritiba, tá? Ou esse Pedro Lucas, o menino do Grêmio. Um dos dois. Porque o João Lucas, o Marcelo Teixeira também já deixou claro, não fica no Santos. Ganha muito e produz pouco. Então, John, Rainer, Joaquim, Gil e Felipe Jonathan, que está voltando. Ah, sua mãe tem o Jorge. Olha, sinceramente, eu não acredito. Não faz o menor sentido o Jorge. O Santos tem o Felipe Jonathan, tem o Dodô e tem o Kevson. Vai contratar mais um lateral para quê? O time não tem dinheiro para nada. Vai gastar dinheiro com outro lateral? Então esquece, meu companheiro. Essa notícia, até onde eu apurei, não procede. Então, repetindo. John, Rainer, Joaquim, Gil e Felipe Jonathan. Olha o meio de campo que legal, cara. Os dois volantes. Rincon e Pituca. Legal, né? É meio campo de Série A. Rincon e Pituca. Na frente deles, formando aquela linha de 3, um 4-2-3-1. Nonato, Otero e William Bigode. Ou você pode até colocar o Max Silveira. E na frente o Furk. Agora, se o Marcos Leonardo não for negociado, com certeza ele vai ser o titular, porque o Santos não pode esconder o jogador que ele vai querer vender na metade do ano. Então, nós temos que rezar para o Marcos Leonardo ser negociado, porque senão serão pelo menos mais 6 meses aguentando o Marcos Leonardo como titular do Santos. Mais 6 meses. Tomara que tudo dê certo. Para encerrar, gente, eu queria falar com vocês o seguinte, eu tenho observado que muita gente não digo, algumas pessoas têm se incomodado, me criticado pelo tom aqui dos vídeos que eu gravo.
Ah, Sormani, você é muito pessimista, precisa dar um voto de confiança, isso e aquilo. Gente, é o seguinte, essa é a minha profissão. Eu sou torcedor do Santos, mas a minha profissão é ser jornalista. O jornalista não pode ser assessor de imprensa de um time de futebol, ou de um presidente, ou de um jogador, a menos que ele seja contratado para isso. Não é o meu caso. Eu não trabalho para o Santos, eu não trabalho para Marcelo Teixeira e não trabalho para nenhum jogador do Santos. Se eu assim o fizesse, eu estaria aqui bombardeando os meus colegas de imprensa com informações do Santos. Boas. Essa seria a minha missão principal. Eu tenho que passar uma boa imagem do Santos para o mercado. Não é o caso. O meu caso aqui é tentar apurar os fatos e mostrar para vocês filtrarem, para ver se vocês concordam, discordam e para que vocês tenham a opinião de vocês, avaliam a informação que eu trago. Ah, Sormani, você não traz nada bom, mas, gente, eu não trago nada bom porque não tem nada bom acontecendo no Santos. O Santos foi rebaixado. O presidente começa mal o seu trabalho. O técnico que o Santos contratou é um técnico de Série B do campeonato japonês. Não é nem do campeonato inglês, japonês. O elenco é capenga. Gente, o que vocês querem que eu faça? Que eu saia dizendo para vocês, olha, apesar de tudo isso, eu acho que o Santos vai ser campeão paulista, vai ser campeão da Série B e vai retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro? Mas como é que eu posso fazer um troço desse? Não é o que eu acho. Agora, se vocês acham isso, eu respeito. Do fundo do meu coração. Eu respeito vocês. Não é o que eu acho. Eu não posso mentir para vocês aqui e dizer para vocês o que vocês querem ouvir para eu ficar de bem com vocês, aumentar minha base de seguidores. Não é assim que funciona o meu trabalho. Não é assim. O meu trabalho é crítico. Eu aprendi a ser crítico trabalhando no dia a dia e principalmente na Folha de São Paulo. Entendeu? O Otávio Frias Filho, né, o Off, que foi nosso grande chefe na Folha de São Paulo, falecido, e que era torcedor do Santos, ele dizia o seguinte, que jornalismo é o contraditório. A gente sempre tem que estar procurando o outro lado, não para conturbar, mas para fazer com que as pessoas reflitam, sempre. Nós precisamos fiscalizar essa atual diretoria do Santos. Nós precisamos fiscalizar o trabalho do Carille. Nós precisamos fiscalizar o trabalho do Galo. Nós precisamos fiscalizar o comportamento desse elenco. Porque se ninguém olhar para isso, meu companheiro, time de futebol, já é dinheiro sem dono. O clube de futebol o dinheiro do clube de futebol é dinheiro sem dono. Porque não vai arder no bolso de quem é o presidente. Ardeu no bolso do Rueda? A conta bancária dele é a mesma. Quando o Marcelo Teixeira sair do Santos, vai arder no bolso dele? Não vai arder. Vai arder no nosso coração. Então, meu trabalho, gente, é esse. Se tiver coisa boa, eu falo. Eu achei ótima essa ideia do Carille, do Gil. Ótima essa ideia do Gil. Ótima. E eu disse para vocês ontem, a respeito do Carille. Escuta, o Marcelo Teixeira, depois de ter sido empossado, disse o seguinte, que houve entendimento entre as partes para liberar o Carille. Aí hoje, quarta-feira, todo mundo está noticiando que o time do Japão falou assim, não recebi nada. Eu quero receber a multa. Aí já apareceu lá o Fernando Bonavides, o vice-presidente do Santos, hoje de manhã disse o seguinte, abre aspas, a informação que tivemos é que haverá um acordo em relação a isso. Haverá é futuro, tá? É futuro. Então, não há, ao contrário do que disse o Marcelo Teixeira. Aí continua o Bonavides, o Carille tem um excelente relacionamento com o presidente do clube japonês, ou seja, é uma aposta. Qual é a aposta? Eles esperam que o Carille convença o presidente do time japonês a abrir mão da multa. Nossa expectativa, seguiu falando o Fernando Bonavides, é que nem tenha valor que ser pago, o Santos não tem que pagar nada, que ele consiga abrir mão. Entendeu? Então, é isso, gente. A gente não pode simplesmente achar que quando o Marcelo Teixeira chega e dá uma notícia dizendo que houve entendimento entre as partes em relação ao Fábio Carille, a gente não pode aceitar isso. As coisas têm que ser transparentes. O Marcelo Teixeira é dono da Faculdade de Santa Cecília.
Lá ele tem um direito à privacidade, é uma propriedade dele. O Santos não é. O Santos é propriedade de todos os santistas. E os santistas merecem que o presidente a dirigi-lo o faça de maneira transparente. É isso que eu cobrei. Alguém achou ruim, o outro também, quando eu publiquei isso na terça-feira, e hoje todo mundo falando que o clube japonês falou assim, eu quero a minha parte. Sabe o que pode acontecer se não tiver tudo isso? O Santos pode sofrer o transfer ban. Porque o clube japonês pode entrar na FIFA. Ah, mas quem rompeu o contrato foi o Carille. Ele pode entrar como solidário na causa. Paga o Carille e o Santos também é multado ou então penalizado com o transfer ban. Então é isso, esse é o objetivo, gente. É fiscalizar para não deixar que essas coisas aconteçam. Tá bom? Conto com vocês.